Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Como eu prometi, eu vou passar alguns exemplos sobre as questões 3, 4, 5 e 6 da atividade que eu passei, tá? Que nós estamos desenvolvendo nas videoaulas juntamente com o livro didático. Então essa questão, novamente, eu reforço que é do seu livro didático. Então quem está no vídeo anterior eu expliquei a questão 1 e 2 e agora eu vou continuar dando um exemplo das questões 3, 4, 5 e 6. Então você veja bem, vamos começar falando da questão número 3. Eu vou ler ela e vou dar um exemplo de cada uma. Tem aqui A, B e C. Vou dar um exemplo de cada uma para vocês. Tentar explicar da melhor forma possível. Então fala assim a questão: observe como Giovanna simplificou uma expressão algébrica. Pessoal, simplificar expressões algébricas nada mais é do que você fazer grupinhos de termos que são semelhantes. Porque, como foi falado na primeira videoaula, quando eu falei de monômios, a gente pode fazer algumas operações com monômios. Monômios semelhantes, quer dizer, monômios onde as letras são iguais, porque a parte literal, que é as letras, é que dá a semelhança entre os monômios. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai reunir, nesse caso aqui, letras que são iguais com outras letras que têm a mesma... o número pode ser diferente. A questão é você fazer grupinhos de letras iguais. Então, veja bem aqui que no início tem uma expressão que começa com 12x mais aí 7y. Então eu não posso fazer a operação entre o 12 e o 7 porque eles não são semelhantes. Eu não posso fazer a operação nem de soma e nem de subtração com monômios que não são semelhantes. Eu só posso adicionar ou subtrair monômios que têm a mesma letra, um com o outro. Então eu vou, já que eles não estão organizados, eles estão bagunçados, ó, 12x, tem outro x aí? Tem, ó, mas está longe, ó. O que você pode fazer? Você pode agrupá-los ou colocar um perto do outro. Lembrando que o sinal do 10x é negativo. Ó. O sinal sempre é antes do número. Ó. O 12, como ele é o primeiro aqui, ele não tem sinal, a gente considera como ele sendo positivo. Tá? Então o 12x é positivo, o 10x é negativo. Tá? O 7y é positivo, o sinal dele é esse aqui, tá? Antes dele. E quem é semelhante ao 7y? O 6y, que também é negativo, tá vendo? E quem é semelhante ao menos 15? O menos 9. O menos 15 e o menos 9, ele não tem parte literal, tá? Porque ele não tem letra. Mas ele é um termo, tá? De monômio. Então você deve organizar ele também, o menos 15 junto com o menos 9. Foi isso que foi feito aqui, ó, na próxima linha, ó. Ele pegou o 12x, reuniu com o 10, ó, a setinha indicando aqui, ó, tá? Desceu aqui o 12, reuniu o 12 com o 10, reuniu o 7y com o 6y, ó, a flechinha que está indicando, tá? E reuniu o menos 15 com o menos 9. E fez a operação, porque agora os grupinhos são semelhantes, ó. O 12 pode ser feita a operação com o 10, 12 tira 10, deu 2, ó. 2 o quê? 2x, você tem que repetir a parte literal. O 7y reuniu, fez a operação com o 6y. 7 tira 6, sobra 1. Quando é 1 não é obrigatório você colocar o 1, você bota só a letra, porque o y vale 1y. Então aqui já vale 1y. Para que eu colocar o 1 aqui? 1 vezes y acaba dando o próprio y. Então quando dá 1, você não precisa botar o coeficiente 1, você bota só a letra mesmo, tá? Você vai colocar o 1 quando não houver letra. Tá? A operação for igual aqui, ó, só com números. Aí se desse o resultado só 1, você era obrigado a colocar o 1. Mas como tem letra, tá? O que sobrou aqui tem letra, você coloca só a letra, que essa letra vale 1. E aqui? Mas por que 15 menos 9 deu 24? Não é assim que a gente pensa, viu, pessoal? Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Então aqui, ó, 7 menos 6 deu 1 positivo, porque o 7 é maior.
E aqui não posso subtrair, porque os sinais são iguais. Ó. O 15 é negativo também, assim como o 9. Então eu tenho que somar e repetir o sinal deles, que é negativo. Ó. 15 com 9 dá 24. Eu repito o sinal deles. Cuidado com esse detalhe aqui, gente. Operação, tá? Com jogo de sinais. Sinais iguais soma, sinais diferentes diminui, tá? Agora, ele colocou agora 3 opções aqui, ó. Colocou a letra A para você fazer a mesma coisa, colocou a letra B e a letra C. Eu vou dar uns exemplos, mas a forma de fazer é essa bem daqui, ó. Por que que tá um pouco diferente? Porque tem parêntese. Quando tem parêntese, a gente faz o quê? Multiplicação. O número de fora multiplica os 2 de dentro, tá bom? E essa parte aqui se repete. Eu vou dar agora alguns exemplos para vocês verificarem como é que faz, tá? Então tá aqui, ó. A letra B tem aí 2 que está multiplicando o 3x menos 1, tá certo? Então, veja que tá igualzinho, tá aí no livro de vocês, tá? Eu coloquei o exemplo aqui com números diferentes, ó. Em vez do 2 eu coloquei um 5, em vez do 3 eu coloquei um 2, em vez do 1 eu coloquei o 2, em vez do 7 eu coloquei o 8, e em vez do 3 aqui embaixo eu coloquei o 2. Pessoal, esse traço aqui é uma operação, é divisão. Então, o que está aqui para ser feito? Antes de eu fazer aquele agrupamento, tá, de termos semelhantes, eu tenho que fazer as operações que têm prioridade. E quais são as prioridades? Bom, na multiplicação, que é esse parêntese, você vai multiplicar, tá? Primeiro é a multiplicação, depois você vai fazer... vamos ao exemplo aqui para vocês perceberem como é que é, tá? Então, veja bem, o 5 meu vai multiplicar o 2x e o 5 meu vai multiplicar o 2. E o resto eu vou repetir aqui, tá? Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês como é que se procede isso aqui. Deixa eu abrir aqui a sequência. Tá aqui, ó. Então, veja bem. No meu exemplo lá, deixa eu verificar bem aqui qual foi. Ó, 5 vezes 2. Deixa eu ver se eu estou abrindo correto aqui para não pegar o errado para vocês aqui. Tá aqui. 5 vezes 2 dá 10. 10 o quê? 10x, que tem que repetir a letra, tá? 5 vezes 2 de novo, só que agora aqui não tem letra, tá vendo? Você vai multiplicar 5 vezes 2, vai dar só 10 sem letra, porque esse número aqui, ó, não tem letra, então a resposta vai ficar sem letra também. Então, 5 vezes 2 deu 10 com o x, porque 5 vezes 2x, 10x. Então, a parte literal, sempre quando houver, você repete, tá bom? 5 vezes 2, 10. Então, o que é feito no primeiro momento aqui é a multiplicação desse número de fora pelos 2 que estão aqui dentro desse parêntese. Tá aqui os dois resultados da multiplicação, o menos 8 eu só repeti e o 2 também. Continuei com o tracinho porque eu não fiz a divisão ainda. Próximo passo, o que eu tenho que fazer? Pessoal, veja aqui, ó, tem 2 termos que são semelhantes. Tá vendo? Esses números aqui, ó, eles não têm parte literal, ó, então eles são semelhantes. Ao 10x, não tem ninguém igual a ele, então ele ficou sozinho aqui, ele só foi repetido, ó. Aí, professor, o que eu faço? Uai, por que deu 18? Pela mesma história lá, ó, que eu falei no início. Sinais iguais, a gente não diminui, a gente soma. Então, 10 com mais 8 é 18, porque você veja que os dois são negativos, ó. Tá? 18 o quê? 18 negativo, porque sinais iguais soma, mas repete os sinais deles, que é o negativo aqui, ó. O 2 eu repeti novamente, porque agora eu vou fazer a divisão. Eu vou deixar a divisão por último, tá? Então, 10, dá para dividir por 2? Dá. A metade de 10x, 5x. A metade de 18, 9. Tá aqui a resposta. Não dá para fazer mais nada. Por que não dá, professor? Bom, eu tenho um binômio. Eu não tenho mais monômio. Eu tenho uma letra com um número, que é um monômio, e tem outro termo aqui que não é igual a ele. Ele não tem parte literal. Tá? Então, eu deixo, não dá para resolver, não fazer mais nada por enquanto aqui, ó. Fica um binômio, 2 termos que são diferentes, não são semelhantes, tá? Se fosse semelhante, eu
faria novamente uma simplificação. Aqui não tem mais como, só teria que resolver se eu tivesse um valor para o x, mas não é o caso aqui, tá bom? Então vamos prosseguir. Veja aqui a questão número 1. Eu falei na sequência errada, eu devia ter falado isso aqui primeiro, mas não tem nada não, tá? A questão número 1, que eu falei, deixei de falar. Tá aqui ela, ó, igualzinho tá no livro de vocês. Olha o meu exemplo aqui, ó. Eu alterei. Em vez do 7 eu botei o 4. Eu continuei com o x aqui, tá bom? O 3 eu alterei para 5. 2x eu botei 3x. E 1 eu botei 8. A mesma coisa. Eu vou resolver ela para vocês verem aqui no próximo exemplo. Tá? Então veja bem, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. Repete o sinal, tá vendo? Resolvi a multiplicação aqui novamente, ó. E essa parte aqui, repete. Próximo passo, professor, reunir os termos que são semelhantes, ó. O 4x com o 3x, tá aqui eles dois. E o 20 eu coloquei perto do 8. Lembrando que o 20 é negativo, repita o sinal dele, viu? Não pode esquecer. Você vai só reuni-los junto. Jamais altere o sinal deles por enquanto, tá? Enquanto você está organizando. Então, o 4 é positivo, o 4x, o 3x também ó, o sinal dele está antes dele. Pessoal, bem aqui tem um erro, né? Desculpa, bem aqui, ó, aqui é um mais. Deixa eu ajeitar bem aqui, tá? Então, aqui é um mais, tá? E aqui está correto, ó, o 20 é negativo e o 8 é positivo. Então, aqui, ó, não dá só x, vai dar o que? 7x. 4x com mais 3x, 7x. E aqui, por que deu 12? Negativo. Uai, sinal diferente. Diminui e conserva o sinal do maior. Tá? 20 tira 8 é 12. Negativo porque o maior é o 20. Então tá aqui a resposta dessa questão. Tá? Agora vamos passar para a questão número 4. A questão número 4, você veja aí que ela fala assim. Tá? Deixa eu abrir bem aqui ela para mostrar para vocês. Ó. Então já deu o exemplo da 3. A 4 fala o seguinte, ó. Na figura OC, pessoal, OC é esse segmento aqui, ó. Começa no O e vai em direção a C. Está dizendo que ele é uma bissetriz do ângulo AOB. Então, desse ângulo grande aqui, ó, que é composto por essas duas partes aqui, ó, isso aqui está dividindo ao meio. Se está dividindo ao meio, bissetriz divide o ângulo ao meio. Se está dividindo ao meio, vocês concordam que esta abertura é igual a esta? Então, elas são iguais. Bissetriz faz isso, divide o ângulo em duas partes iguais. Pessoal, então se essa de baixo aqui, esse ângulo está sendo representado por 3x mais 5, se é igual a esse aqui, eu posso também dizer que esse daqui é 3x mais 5, eles são iguais. A bissetriz faz isso. Toda vez que vocês verem a palavra bissetriz, já sabe, de um lado e do outro dela, eu tenho aberturas iguais quando se referir a ângulos, tá? Então, como aqui ele não colocou o ângulo, ele colocou uma expressão para representar esse ângulo, do outro lado é a mesma coisa, já que eles são ângulos iguais, tá bom? Então, eu tenho duas expressões iguais, tá? Bem aqui não tem, mas é 3x mais 5 também. E aqui é 3x mais 5. Na letra A, está falando assim, ó. Represente por uma expressão algébrica a medida de AOB em graus. Pessoal, se é para representar, vocês concordam que eu tenho que juntar esses dois pedaços para representar esse ângulo completo? E como é que eu faço para juntar na matemática? Eu faço uma adição. Então, eu vou adicionar duas expressões que são iguais, tá? Então, olha só como é que ficou. Vou abrir bem aqui e mostrar para vocês, tá? A número 4 fica assim, ó. AOC, que é o ângulo completo, vai ficar o quê? Uma soma de duas expressões que são iguais, tá? Então, se é bissetriz, de um lado eu tenho 3x mais 5, do outro lado 3x mais 5, tá? Aí, o que é o próximo passo que a gente sempre faz? Bom, quando você for adicionar, igual aquelas outras lá, tá? Você tem que reunir o quê? Os termos que são semelhantes. Então, quem fica perto do 3x? Esse outro aqui, que tem x também, ó. A mesma parte literal fica junto, ó. Então, o que eu reuni? Eu reuni o 3x positivo com o outro 3x. O mais 5, eu reuni ele com o outro mais 5.
E aí vocês vão resolver os dois separados, tá? Aqui vai dar uma resposta, repete sinal de mais, e aqui vai dar outra. Eu não vou terminar, eu quero que vocês terminem aí. Vai dar uma expressão, vai dar outro binômio, tá? Então, na letra B, ele fala o seguinte, ó. Calcule a medida de BOC e AOB. Então, aqui vocês vão ter que calcular, fazer dois cálculos separados. BOC, pessoal, BOC. Você vai resolver essa expressãozinha aqui, ó. Você vai resolver essa expressão, onde no lugar do x você vai colocar o número 9. E depois você vai fazer separado AOB. AOB é eles dois juntos. Como é que eu vou resolver eles dois juntos? Você vai pegar, né, a expressão aqui, ó, que você resolveu aqui, o binômio. Esse binômio não é o AOC, a expressão do AOC? Então, veja bem, eu vou dar um exemplo aqui. Se caso eu tivesse resolvido a minha, não dá esse resultado aqui, é só um exemplo, ó. O de vocês vai dar diferente. O meu aqui eu coloquei 8x mais 15, tá? O de vocês vai dar um pouco menor. Então, veja bem, ele quer que o x tenha valor 9. Pessoal, é só tirar o x e colocar no lugar dele o número 9, ó. 9 vezes 8, sempre entre número e letra, quando não houver, foi falado na primeira explicação, quando não houver nada, nenhum sinal entre um... Quando tiver uma letra colada em um número, você sempre tem que ter em mente, é multiplicação. Então, coloque o pontinho e substitua o x por 9, ó. E pontinho é multiplicação, multiplica. 9 vezes 8, 72. E repete o mais 15, ó. Agora eu tenho termos semelhantes, eu posso resolver, ó. 72 com mais 15, 87. Então aqui é a medida em graus do ângulo. Faltou o grau aqui, vou colocar. Do ângulo AOC. Para o ângulo BOC, você vai pegar e resolver só essa daqui, ó. 3x mais 5, onde vai ficar 3 vezes 9 mais 5. Aí você vai multiplicar e depois somar e vai dar uma resposta em graus, igual deu aqui nesse exemplo, tá bom? E agora vamos para o exemplo número 5. O exemplo número 5, a questão número 5, desculpa, fala de diagonais. Diagonais, tá? De um polígono é dado por essa fórmula aqui. Onde, pessoal, olha só, deixa eu abrir bem aqui para mostrar para vocês a questão, como ela está dizendo aqui, ó. Tá aqui ela. Podemos relacionar a quantidade D de diagonais e a quantidade N de lados de um polígono da seguinte maneira. Tá aqui a fórmula, ó. Ele calcule quantas são as diagonais de um quadrilátero, octógono, um decágono. Um decágono, pessoal, é 11, tá? Que é 11. Triângulo, 3, né? 3 lados. 11 lados, 3 lados, quadrilátero é 4, octógono é 8, tá? Então, se N representa o número de lados, olha aqui onde vai entrar esses números, ó, vai entrar no lugar do N, só nesses dois N's aqui vocês vão substituir. Eu vou dar o exemplo agora, tá? Veja bem, eu vou colocar aqui a número 5. O exemplo, eu vou fazer com um pentágono. Pentágono é a figura que tem 5 lados, ou seja, o meu N vai valer 5. Então, gente, o número de lados é sempre o N, tá? Você vai substituir de acordo com o polígono e você vai pegar o número de lado dele e colocar esse número no lugar do N na fórmula. Veja bem, ó. N, olha, sempre que tiver parêntese é multiplicação. E a preferência é resolver aqui dentro do parêntese. Então, ó, onde tem o N, eu botei que número? O número correspondente ao pentágono, que é 5 lados. Mas os de vocês vão ser outros lados, outros números de lados que eu acabei de falar. Então, para vocês são 4 cálculos diferentes, separados, tá? Então, veja bem, no lugar do N eu botei o 5, porque o meu é um pentágono. Então, ficou... Aqui tinha um N, eu coloquei um 5. Aqui tinha outro N, eu coloquei outro 5. E eu vou resolver primeiro aqui dentro do parênteses, que tem uma subtração. Ó. 5 tira 3, 2. Ó, o parênteses sumiu, resolvi. Qual é o próximo passo, professor? Multiplicação. 5 vezes 2, 10. Última coisa, divisão. 10 dividido para 2, 5. Então, no pentágono, eu tenho 5 diagonais. Então, vocês vão calcular de vocês para o quadrilátero, né? Para o octógono. Um decágono é 11 e o triângulo é 3. Então, façam da mesma forma
só que da forma, mas substituindo por esses números que vocês têm aí na questão, tá bom? E a última questão, número 6, fala de uma placa solar, onde as medidas dela estão sendo representadas por X e Y, tá? E diz que essa placa, ela, certo fabricante de painéis solares indica que cada metro quadrado de painel gera 18 kWh de energia elétrica por mês. Pessoal, cada metro quadrado. Então, o 18 ele deve entrar no cálculo, tá? Para ser calculado aqui quanto de geração de energia esse painel gera. Só que eu não sei as medidas. As medidas estão sendo representadas por monômios, um Y aqui para largura e o X para o comprimento, tá? Aí na letra A ele pede o seguinte: que você marque qual a expressão, né? Expressão algébrica representa a quantidade de energia elétrica que é gerada em kWh por mês pelos esses painéis solares aqui. Pessoal, como é que se acha área? Já que está falando em metro quadrado, é 18 kW por metro quadrado. Então, a lógica é, para mim descobrir quanto vai ser produzido por essa placa, eu preciso descobrir a área da placa, tá? E para descobrir a área de retângulos, que é a figura aí, esse painel solar é um retângulo, eu tenho que multiplicar comprimento e largura. Então, o X vai ser multiplicado pelo Y. Eu não sei que valor é esse, então fica só uma expressão, tá? E também entra no cálculo a referência aqui em quilowatt que é produzido, os 18 kWh. Então, você veja que eu tenho que multiplicações, tá? Eu tenho multiplicações. Então, vocês vão perceber qual dessas alternativas só tem uma que é correta aqui. Vocês vão marcar um X em uma delas aqui, tá? Então, como a área está diretamente relacionada ao consumo, eu tenho que fazer várias multiplicações. E multiplicação entre letra e número não precisa colocar o pontinho, mas vocês sabem, quando é multiplicação, as letras estão coladas com os números. Então, deduzam aí por essa explicação minha, onde, lembrem-se, área é multiplicação, tá? Entre comprimento e largura. E o valor de 18 kW também deve entrar no cálculo. Aí vocês observem aí qual dessas alternativas você deve marcar o X como a alternativa que fornece o consumo dado por essa placa aí em relação à sua área, tá bom? E na última, você vai precisar da expressão que você marcou para poder resolvê-la igualzinho você resolveu o número 4, substituindo o X por 6, substituindo o Y por 4. Por exemplo, se você achar que é a número 1 a correta, você vai pegar essa expressão, vai colocar aqui na B, tá? E vai substituir o X por 6 aqui, bem aqui é uma multiplicação, então vai ficar 18 vezes 6, mais o valor do Y, que é 4. Aí você colocaria um 4 aqui. Eu não estou dizendo que essa é a opção correta. O que você tem que fazer é substituir as letras pelos valores que eles estão dando. Isso é calcular valor numérico, tá? E aí resolver ela. Se aqui é uma multiplicação, você vai fazer primeiro a multiplicação e depois vai somar com o 4. E vai dar quantos quilowatts, né? Hora aí é produzido de energia por essa placa, tá bom? Se for, você achar que for a número 2 aqui, você vai somar, tá? Vai ficar 6 mais 4, né? Porque o X é 6, o Y é 4, mais 18. Aí depois você soma tudo. Se você achar que é a número 3, aqui existem 3 multiplicações, Toda letra que está colada em número, ou letra colada com letra, é tudo vezes. Então vocês botem os pontinhos, vai ficar 18 vezes 6 vezes 4. Aí você vai fazer as 3 multiplicações e dar a resposta. Se você achar que é a número 4, você vai ter que fazer o quê? Primeiro resolver o parêntese. Então vai ser que somar 6, que é o valor do X, mais 4, que é o valor do Y, e depois pegar esse resultado e multiplicar por 18, tá bom? Então, depois nós vamos corrigir isso em sala, e nas próximas videoaulas eu tiro as demais dúvidas de vocês. Um abraço, fica com Deus.